Eu corrigi uma parte já, não corrigi? Do quê? Do quê? Do exercício de 6, não corrigi nada? Ah, tá. Achei que a gente ia fazer Exercício livro. Teve Exercício exercício sim seis. aqui, cadê? Corrigiu, Sossega aí. Teve. Sossega aí, sossega aí, sossega aí. Chega. Tem coisa pra corrigir. Tem, vamos lá. Tem, dia Então, 26 vamos lá. de 2 de Problemas 2021. Jesus Cristo, João. Deixa eu falar, João. Tá. Meu Deus do céu, rapaz. O que está acontecendo com você, meu filho? Vamos lá. No último mês, 34% dos 800 sócios do clube pagaram as mensalidades. Quantos sócios estão com o pagamento em dia? Devemos calcular 34 Peraí, gente, pelo amor de Deus, vocês estão com um centésimos caderno? Sim. de 800 sócios. Certo? Certo. Então, multiplicamos 34 por 800. Dá quanto? E aí, gente? Miguel, desliga o microfone. 0, volta. Aí 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 3, 24, com 3, 27. 27.200. Aí embaixo nós devemos dividir 27.200 por 100. É só tirar os dois últimos zeros, né, gente? Vão dar 272 sócios. Acertei. Pô, você estava na aula. Sexta-feira você estava. Viu? Isso eu tenho certeza que você estava na aula. Joinha, joinha, primeira. Pode Joinha, passar. joinha. Joinha. Joinha, joinha. Vamos lá. Numa festa junina da escola, 10% dos alunos não trouxeram prendas. Esse percentual corresponde a 180 alunos. Quantos alunos há nessa escola? Então, pessoal, está dizendo que 10% do total é igual a 180 alunos, não é isso? Sim. É essa a informação que está sendo dada. Normalmente, ele faz o que? Ele nos dá o percentual e o total e nos pede para calcular quantos alunos vão dar. Nessa questão, ele está fazendo o contrário. Ele dá o percentual e o quanto vai dar. Ele não está dando o total. Então, a conta que tem que ser feita é inversa. Ao invés da gente multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo, a gente vai fazer o contrário, tá? A gente vai dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo. Contrário. Tá bom? Então vai ficar 180. Caramba, toda vez que eu digito por 0, 180. Sim. Dividido pelo de cima, 18. que dá 18. E 18 vezes o de baixo. É 100. 18 vezes 100. Então, um total de... Chegamos à conclusão de que essa 1.800? tem Não. 1.800 alunos. Belezinha? Verdade, 1.800. Oi? Ah, já botou direto. Beleza. Deu para entender, gente, a diferença desse tipo de exercício para o primeiro? Deu para entender? Segundo? Aham. No primeiro, eu pedi o percentual e dei o total. Aí pedi o resultado. Nesse aí, eu dei o percentual e dei o resultado. Aí eu pedi o total. Diferente. Tá? Olha só. Na primeira, eu quis saber quanto era 34% de 800. Então, eu pedi o quê? O que vinha depois, o resultado. Certo? Eu dei o total. Eram 800 sócios. Tá?
Na segunda, eu já dei os 10%, não dei o total e disse Juliana, que esses 10% correspondiam a 180 alunos. Então, eu dei o resultado. E pedi para vocês calcularem quanto era o total de alunos. Diferente da primeira. Deu para entender a diferença? Deu. Deu. O que houve aqui? Eu, hein? Eita. Vamos lá, gente. No pagamento à vista de uma moto usada que custava R$ 3.000, Roberto teve um desconto de R$ 600. Quantos por cento de desconto Roberto conseguiu ao pagar essa moto à vista? Vamos lá. Então, nós temos uma fração. Eu vou montar o valor do desconto em cima do valor total. Então, o valor do desconto, 600, em cima do valor total, que era 3.000. Montei uma fração. 600, 3.000 avos, não é isso? Agora a gente tem que transformar. Eu posso usar duas maneiras aí. Eu tenho que transformar essa fração numa fração de denominador 100, para chamar de porcento. Eu tenho duas maneiras para fazer isso. Ou eu simplifico essa fração até chegar no denominador 100, o que nem sempre vai ser possível fazer, tá? É bom que isso fique claro. Nem sempre a gente consegue manipular a fração para deixar o denominador dela 100. Nesse caso, a gente até consegue, é até fácil. Mas tem casos que não vão dar, tá? Ou então, de uma maneira geral, a gente divide o de cima pelo de baixo. Então, eu vou efetuar uma divisão de 600 por 3.000. É uma divisão que vai dar decimal, que a gente já tinha, inclusive, visto em aulas passadas. Tá? Isso aí. Então, eu vou dividir 600 por 3.000. 600 é menor que 3.000. Então, eu boto 0, certo? Quando eu boto 0, o que acontece? Acrescento um 0 do lado do 600. 600 vai virar 6.000. Certo? E 6.000 dividido por 3.000, quantas vezes o 3.000 cabe dentro de 6.000? 2 vezes. Então, o decimal é 0,2. Tá? Para transformar em porcento agora, eu ando com a vírgula 2 casas para a direita. Então, a vírgula está aqui, ó. Então, vou andar 2 casas. Para a segunda casa, eu tenho que acrescentar 0. Então, vai ficar 20. Tá? 20. Então, quando chega no 20, eu já posso chamar de porcento. Então, são 20%. Então, o desconto que ele recebeu ao pagar à vista foi equivalente a 20% do valor da moto. Beleza? Beleza. Beleza. A moto era 3.000. Beleza. De desconto que deu R$ 600. Aí, nessa questão, a gente pode trabalhar várias coisas. Pode perguntar qual o valor que ele pagou na moto. Qual a diferença entre o valor com desconto e o sem desconto. Trabalhar pedindo a porcentagem, ou então dando a porcentagem e pedindo para vocês calcularem qual seria o valor dela. E aí daria os 20% e pediria para a gente achar os 600, que é a mesma coisa que 20% de 3.000. Tá? Então, várias coisas podem ser trabalhadas dentro dessa questão, tá bom? Mas, do jeito que perguntou, a resposta fica em 20%. Próxima. Essa é a quarta agora, né? Próximo. É. Uma família é construída, seria constituída, né? Estranho isso aí, mas não foi eu, não. Eu peguei uma questão pronta. Problemas que seus prontos. Tá aí, ó. Constituída. Seria assim. Eu também escrevi construída. Mas eu tinha passado para vocês construída, mas o correto seria constituída. Constituída Não, eu também escrevi. nada, né? Uma Professor, família... pode passar a caneta em cima e botar construída? Pode. Mas aí foi erro da digitação de onde eu peguei a questão, que eu copiei e colei. Entendeu? Entendi. Eu pesquisei questões envolvendo porcentagem.
e tirei essa questão de lá. Aí estava escrito errado, eu na hora da correria não devo ter visto. E normalmente quando tem erros assim eu conservo. Então a família ao todo tem 40 pessoas, isso é que é importante a gente entender. Dessas 40, 18 são crianças. Qual o percentual de crianças dessa família? Mesma coisa da anterior. São 18 de um total de 40. Então nós devemos dividir 18 por 40. Começa com 0, que 18 é menor, fica 180. 180 por 40 dá 4. 4 vezes 40, 160. Para 180 sobram 20. Como já tem a vírgula, eu posso botar um 0 do lado do 20. Vira 200. E 200 dividido por 40 dá 5. E resta 0. Certo? 0,45 equivale a quantos por cento? 45%. 45%. Ficou alguma dúvida? Não. Não. Tudo de boa. Ó, essa próxima questão da Karina também é uma questão que tem várias interpretações. Mais de uma interpretação. O Davi, pelo que eu pude observar o jeito dele de pensar, acredito que ele tenha pensado de uma maneira diferente da que eu vou fazer. Vamos lá. Karina já pagou 65% de uma dívida de R$1.000. Tá? Quantos reais ainda faltam para a Karina saldar essa dívida? Quanto ainda falta para ela pagar? Tá? Eu faria da seguinte forma. A dívida total estaria 100%. Se ela já pagou 65%, falta para ela pagar 45%. 35%. Então, 35% é o que falta para pagar. Aí sim, agora eu calcularia 35% de 1.000. Tá? Davi fez assim? Eu. Não fez essa? Não? Então, vamos lá. Se ela tem... É a mesma coisa da fração. Você lembra quando a gente tinha, por exemplo, já paguei 3/4. Quanto ainda falta pagar? Você calculava os 3/4 e no final subtraía. Não é isso? Eu já fazia o contrário. Eu pegava 4/4 menos 3/4, 1/4 para calcular direto o valor que faltava. Lembra aquela diferença? Mas a gente achava o mesmo resultado. É a mesma coisa. Outra maneira de fazer seria calcular o quanto ela já pagou, que é os 65% de 1.000, tá? E no final fazer 1.000 menos o valor que ela já pagou. Porque tirando o que pagou, vai faltar o quê? O que falta para pagar, o que vai ficar. Não é isso? Também dava para fazer assim. Eu não, eu já calculo direto a porcentagem do que falta e calculo esse valor direto. Então, 35% de 1.000, 35 vezes 1.000, 35.000. Dividido por 100, R$350. Eu sempre escrevo o S depois. Então, faltam R$350 para ela saldar essa dívida. Tá bom? Vamos multiplicar e dividir por 100, tá? Seu áudio está fazendo tipo barulho quando você estivesse no Não sou eu. É outro colega com fone aberto. Não sou eu. João. Vai variar, né? O microfone tá batendo na cadeira, foi mal. Quando você estiver sugando o canudo. Vamos para o exercício da Fazenda São José? Bora. 35 centésimos de 1.000. 35 vezes 1.000 dividido por 100. Toda vez que eu calcular a porcentagem, eu vou fazer isso. Vamos lá. Na Fazenda São José, durante uma seca, morreram 184 bois de uma boiada, de 4.600 cabeças. Qual foi o percentual de bois que ficaram? Então, olha só, pessoal. Podemos fazer das duas maneiras. Posso calcular o percentual que morreu
e depois subtrair dos 100%, que eu vou chegar no percentual dos que ficaram. Tá dando para entender o que eu estou falando? Tá, Thiago? Tá? Se eu calcular o percentual dos que morreram, o que sobrar vai ser o percentual de quem ficou vivo. Tá? Ou então eu posso já diminuir de cara, saber quantos ficaram vivos e calcular direto esse percentual do total. São as duas maneiras que eu posso fazer. Eu vou fazer de maneira diferente dessa vez. Vou fazer 184 de 4.600. Eu tenho que dividir 184 por 4.600. Vamos lá, vamos colar um pouco. Só de raiva. 0,04. Vamos aí. Vamos que eu estou colando. 184 dividido por 4.600, né? Sim. 0,04. Pô, Breno, tá sinistro. Então aqui, 0,04. Para chamar de porcento, eu ando quantas casas para a direita? 2. 2. Quando eu andar 2 casas, quantos por cento vai formar? 40. 40, Breno? Não, 40 não. 2 casas, 4%. Então, 4% é o percentual dos que morreram. Ele quer saber quantos ficaram. Então, eu vou fazer 100%. Isso aí. Menos 4% é igual a 96%. Não pode deixar de fazer essa subtração no final, senão a questão fica errada, tá? Tio Júnior, Senhora, o infeliz do Fahrenheit. Fahrenheit é geometria quinta-feira. Então, já que o infeliz do Fahrenheit só quinta-feira. Infeliz só quinta-feira. Isso é para falar mal dele na quinta. Tá bem. Vamos lá. Infeliz. Fez uma prova que tinha 80 questões. Ele acertou 75% delas e não respondeu 10%. Quantas questões ele errou? Olha como vai ficar Ele mais errou. fácil se a gente subtrair antes. Ó, eu tinha 100% no início. Ele errou 15. Professor? Não, eu estou lendo a questão. Ele tinha 100% no início. Ele acertou 75%. E não respondeu 10%. Restando 25%. 15%. Menos 10, 15%. 15%. Então, esse 15% corresponde ao número de questões que ele errou, certo? Então, eu tenho que calcular 15% de 80 questões. Então, a gente faz 15 vezes 80, dá 1.200, né? 1.200. Aí, 1.200 dividido por 100, eu corto os zeros, ficam Dividido por... 1.200 dividido por 100? 100, porque é por cento, 15%. 15 sobre 100. Você calculou 75, calculou 10 e depois diminuiu os dois valores do total de 80. É isso? Mas aí, dessa vez, seu cálculo ficou maior que o meu. Certo? Beleza. Então, ele errou 12 questões. 12 questões. Tranquilidade? É verdade. Vamos para a próxima. Numa cidade com 98.650 habitantes, 36% da população tem menos de 18 anos e 25% do restante, ou seja, depois que eu tiro esses 36%, o valor que sobra é o restante, tem mais de 60 anos. Quantas pessoas têm mais de 60? Então, nessa aqui, a gente tem que fazer dois cálculos. Isso, vamos lá. Como ele quer saber o restante, eu já faria os 100 menos 36.
que eu fiz aqui? 100 menos 36, 64. 64%. Aí eu calcularia 64% de 98.650. Então vamos lá. A calculadora já está aqui, que eu deixei no coach. Então vamos lá. A conta é, chegando ela para o lado para ela não atrapalhar. Olha aí que maravilha. 64 vezes 98650. Tchum. 6.313.600. 3.313.600. Só que como é porcentagem, eu tenho que dividir por 100, que vai dar 63.136 pessoas. 136 pessoas. Já me perdi, já não lembro mais. 63.136, meu Alzheimer. 63. Eu tinha que fazer isso aqui 2 vezes, que eu embolei nesse nível. Então vamos lá. Então, se eu tirar os jovens que têm menos de 18 anos, sobram esses aí. 63.136. Aí está dizendo que 25% desse valor aqui agora tem mais de 60 anos. Está falando que é do restante, não é do valor inicial. Tá? Então eu tenho que calcular agora 25% disso aqui. Tá bom? Então agora eu vou calcular 25% de 63.136. Que são os que têm mais de 60 anos. São os idosos. 23% de quê? 25% de 63.136. Ah, tá, entendi. 5 vezes 63.136. 1.578.400 dividido por 100. Vai dar 15.784 idosos. Então, são 15.784 pessoas com mais de 60 anos. Nessa cidade. Oi. Vamos lá. 36% da população tem menos de 18 anos. Então, eu preciso saber o restante da população. Tá? Então, eu preciso diminuir 100 menos 36. Então, se 36 tem menos de 18, esses 36 eu não vou contar. Então, eu vou tirar 36. Dos 100, sobra 64. Então, 64% do total deu 63.136. Tá? Esses aqui são os que têm mais de 18. Entendeu? Mais de 18. Agora, desses que têm mais de 18, 25% tem mais de 60. Então, vou calcular 25% desse valor aqui. Tá? E aí eu encontro 15.784 pessoas. Depois que eu tirei os que têm menos de 18, com o que sobrou, eu fiz o cálculo de 25%. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, Vamos lá. Não fica legal nem justificado, ó. Dá muito espaço. Um determinado ano, o custo de produção de uma peça de carro aumentou 300%. Aumentou pra caramba de montar uma beça. Se o custo dessa peça era R$ 58,00 no início do ano, enquanto ficou o final do ano. Então, primeiro eu tenho que calcular... 358 reais. Eu tenho que calcular o quanto aumentou. Então, são 300% de R$ 58,00. Beleza. 58 vezes 300 dá 17.400. Então, vamos lá. 300 vezes 58. Pessoa, posso beber água? 17.400. Vai, João. Dividido por 100 dá 174. Sim. Então, o valor da peça aumentou. Então, é 174 de aumento. Certo? Só que a pergunta não é essa. A pergunta é, se o custo era 58 no início do ano,
Enquanto ficou no final do ano. Quanto 232 reais. valia a peça? 52. Quanto aumentou? 174. Quanto passou a ser? 232 reais. 232 reais. Então, de novo, ó. Então, uma peça que custava 58 no início do ano, no final do ano, passou a custar 232 reais. Ou Show, bro. fechamos por aí. Bros e broas. Bros e broas. Tá rindo de quê, João? O João só vive rindo. Fechemos aí? Fechemos? Fechemos. Posso fechar a página? Não. Pode. Estou muito Não devagar. pode. Tá. Pessoal daqui do Desonline, pessoal do Desonline. Tem os pessoal online, tem os pessoal desonline. Vocês são desonline. No caso, offline. Tá bem. Não, no meu linguajar é desonline, Mariana. Pô, Mariana, brincadeira, hein? No meu também é desonline. É desonline. Pô, o certo é desonline, não Vai é tá on, online. vai tá off. Foi? Vai tá um. Vai tá on. O professor. O que foi? Olha eu aqui. Bonitão como sempre. Verdade. Pessoa com seus 10 anos. Não é? Não é, Ok, professor? Você com seus 10 anos, né, aí, dando aula. João, você não anda bebendo não, né, João? Não. Cara meio louco. Professor. João danado. Professor. Ali! O senhor jogou bola? Ah, joguei bola. Habla. Escanur. Escanur. Escanur não vai até porta. Porta vai até Escanur. Que calor é esse? Que calor é esse? Escanur. 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 Que calor é esse? Escanur. Alguém já ouviu Vibe Scanor? Escanur. Não. Top. Que calor é esse? Escanur. Cara, vocês não conhecem, meu Deus. Tem infância. Não. Eu conheço. Caraca, maluco. Eu Aí, conheço, vamos abrir o não tava livro na vendo, mas eu página comparei. 104. Quem não conhece, não tem. Falam muito. Não tem. Que página, professor? Aí, já falei, não vou repetir mais não. Tem gente falando comigo. 104, professor? Eu já tô na Parei. página 104. Parei. Professor, já tô na página, já? Pararam a apresentação. Escanur. Idiota, nem fechou a outra ainda. Eu não tenho isso. Parou. Cala aí, pro. Gente. Página Professor, eu 104. já tô na página 104 já, professor. Beleza. Eu não Agora é tenho. só deixar os coleguinhas botar também. Entendi. Página 104. Múltiplos e divisores de um número natural. Podemos. Múltiplos e divisores é uma matéria que a gente já viu no ano passado, tá? Os múltiplos de um número, aqueles que a gente obtém fazendo a tabuada do número. Lembrando que os múltiplos naturais começam sempre pelo zero. Eu vou multiplicar o número pela frequência dos números naturais, tá? Começando pelo zero. E os divisores começam sempre pelo 1, porque todos os números naturais são divisíveis por 1, tá? E terminam os divisores no próprio número, ok? Múltiplo começa no 0 e não tem fim. Divisor começa no 1 e termina no próprio número, ok? Não. Não? Sim. Ah, beleza. Aí está usando o exemplo, a Bienal de São Paulo,
como o nome sugere, realizada de 2 em 2 anos no município de São Paulo, tem como objetivo explorar diferentes movimentos artísticos, educativos e sociais. No ano de 2016, o evento reuniu aproximadamente 900 mil visitantes. E Richard está andando o que eu estou falando. Nem olhar para mim, ele olha. Nem para o quadro. O que é considerado um dos maiores públicos até então. Aí nós temos uma ilustração, tá, da Bienal do Livro a partir de 2016. Quais serão os próximos 4 anos em que a Bienal de São Paulo acontecerá? Bienal, é só botar mais 2, bi. 2016, então vai 2018, 2020, 2022 e 2024. Só que, excepcionalmente, Esse ano não vai ter. 2020, ano passado, não rolou. Tá? Então, esse ano também não. Esse ano não tem, esse ano é ímpar. Não tem de 2 em 2 anos. Entendeu? Esse ano também Acabou de falar da Bienal, pandemia. né? Esse ano não é ano de Bienal de São Paulo. Pô, Sapinho celestial. a gente tá falando, o cara tá interrompendo, falando besteira, cara. Você acabou de falar. Gente, de 2 em 2 anos, um ano em São Paulo. Oh, meu Deus, deixa eu falar, pelo amor de Jesus Cristo. Vocês não param de falar, não tô rindo não, gente. Vocês não deixam eu falar. Eu tô quietinha, eu não falo nada. Então, olha só. Reversa, pessoal. De 2 em 2 anos em São Paulo. E a mesma coisa acontece aqui no Rio, tá? Lá são nos anos pares, aqui seriam nos anos ímpares. Então, se 2020 era para ser realizado lá, esse ano teria que ser aqui no Rio, tá? E também, provavelmente, não vai rolar por conta, né, da pandemia que a gente está enfrentando, tá? No ano de 2035, a Bienal de São Paulo será realizada? São Paulo, não, Não, sabemos, porque não é um ano par, é um Júnior. ano ímpar, então não vai rolar. É, Você já visitou ou conhecia a Bienal de São Paulo? Não, Eu tenho um primo que já visitou. não é seu primo, é você. Esquece o primo. Deixa o primo. Já Beleza. foi na Bienal. São Paulo. É de São Paulo, não é do Rio. é de São Paulo. Do Rio é lá na Barra da O Tijuca, Rio né? é ímpar. não é? Rio são ímpares, isso aí. Teve 19, vai ter 21. Então vamos lá. Múltiplos de um número natural, já conhecemos. Começa no 0 e vai até o infinito, tá aí. O 0 é múltiplo de todo mundo, como eu falei. E os conjuntos dos múltiplos não têm fim, são infinitos. Tá? Aí, para a gente verificar se um número é múltiplo de outro, é só dividir. Por exemplo, se eu quiser saber se 28 é múltiplo de 3, eu divido 28 por 3. Não deu exato, então 28 não é múltiplo de 3, porque o resto da divisão não foi 0. 35 é múltiplo de 7? Sim, Sim, o resto porque da 7 vezes divisão 5 é 35. de 35 por 7 tem resto 0. Então a divisão é exata. Beleza? Vamos para a próxima pausa. Mínimo múltiplo comum, MMC. A pedra no sapato de Richard, mesmo assim ele não olha para o quadro, até guardou o material. Tchau, Richard, vai. É que pode, o cara tá no meio da aula, eu vou passar por que você guardou o material. Gente, é complicado. A próxima encarnação você camelô, sei lá. Não dá não, cara. Eu já fui camelô, vou voltar cedo, vou voltar. Vou voltar para o Niterói. Cara, você não consegue olhar para cá, maluco. Tô vendo. Fale. Professor, Nem ele entende, fala. sou eu, tava camelo. Vou voltar a ser camelô. Olha só, pessoal, Aí, MMC, professor. presta atenção. Não, agora não, Breno. Vamos terminar aqui que tá acabando a aula, tá? Senão eu não consigo explicar, por favor. Depois a gente... Não, tá acabando. Peço até desculpas aí. Tá? Só porque senão a gente não consegue concluir o raciocínio e tudo que eu fiz até agora não vai ser, né, não vai valer de nada. Tá?
Mínimo múltiplo comum, pessoal, é o menor múltiplo em comum entre dois números, com exceção do primeiro, que é múltiplo de todo mundo, que é o zero, certo? Então, para eu saber o menor múltiplo em comum entre dois números, o que eu faço? Eu posso calcular os múltiplos de um, os múltiplos do outro, e ver quais os números que eles têm em comum. O zero está em comum, mas o zero não conta. Aí do 3 eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18, vai embora. Do 5 nós temos 5, 10, 15, ó. Reparem que o 15, ele aparece tanto como múltiplo do 3, como como múltiplo do 5. Certo? Então, o 15 é o menor múltiplo comum entre o 3 e o 5. Tá? Eles têm vários múltiplos em comum. O 15, o 30, o 45, o 60, o 75. Todos eles são múltiplos de 3 e 5. Mas quando a gente fala em mínimo, a gente fala no menor de todos, com exceção do zero, que nesse caso é o 15. Beleza? Isso a gente já também, mais ou menos, que sabe como é que funciona. Então, ó, aqui está a explicação do porquê que é o 15, como foi a mesma coisa que eu falei para vocês. Considerando todos os múltiplos comuns de dois ou mais números diferentes de zero, o menor deles é denominado mínimo múltiplo comum desses números, que é o famoso MMC. Aí embaixo tem um texto falando sobre a água do planeta, para evitar o desperdício de água, que é um dos principais recursos naturais do nosso planeta, e permitir que as gerações futuras possam usufruir desse recurso com qualidade e sem escassez, devemos adotar algumas atitudes simples, como fechar a torneira ao escovar os dentes e o chuveiro ao se ensaboar, reaproveitar a água da chuva para uso externo da casa, como lavar a calçada e regar as plantas. É simples, mas ninguém Verificar faz. se existem vazamentos e, nesse caso, consertá-los o mais rápido possível. Ao lavar o carro e a calçada, usar um balde ao invés de mangueira, que a mangueira vai desperdiçar muito mais água. Agora, pessoal, vão ficar as atividades para vocês aí. 108. 109. E 110. tem mais? Só. Não, 108, não, 109, não. 110. Tá? Vocês vão começar agora, enquanto eu faço a chamada. Sem sono, Thiago, acorda. Don't sleep. Não, não. Professor, Fazer o dever. Professor, Cadê seu livro? professor, Alexandre também não? Maria Eduarda também não? Professor? Aí no quadro para tu. Pronto. Quadro. Fazer o dever. Você não tem o livro, você acha que vai vir para a escola ficar à toa? Coçando? Coçando? professor, Presente, falha. essa é a página 104? Pô, gente, meu Deus do céu, gente, vocês fazem umas perguntas que vocês me assustam. 108, 109, A Fábio falou, tá lendo a consciência. 108, 109 e 110. Tá bom? É, Vamos lá agora, ó, só de chatice. Eu sou chato, vou botar lá já, fica tranquilo. Fica nervosa não. Essa é a página. Cadê a desgraça? Ih. Presente. nossa, mãe, não vai dar pra fazer tudo. Olha o que está escrito no chat. Leia. Então, pra... Leia. pra aula. Leia. Leia tudo. Ah, tá. Tu leu? Ah, tá. Agora leu. Fala, Davi. Agora é ali. Passa a visão, passa a visão. Atenção à chamada, por gentileza, tá, pessoal? Tá.
Alexandra, Ana Beatriz, Ana Carolina Leamas, Ângelo, Breno, Jesus, Breno Santana, tá aí? Breno, tá aí? Breno tá aqui. Breno Lima, Caio tá aqui, Davi tá aqui, Felipe, Presente. Giovana, Presente. Gustavo, Presente. Isaac, Presente. Isabela, Ela tá. Tá surda, eu acho. Jonas, Presente. João Henrique, Oi, bom dia. João Henrique, Não sei, a chave não. não? João Pedro, Estou aqui presente. Dias, Presente. Josias, Josi, está aí, Juliana, Tá aqui. Júlia, Ela botou no chat. Tailane, Tio, coloca minha presença. Maria Eduarda, quem é? Quem falou? Isabelita. Quem falou, tio, coloca minha presença? Isabela. Ah, tá, coloquei. Maria Fernanda. Maria Fernanda, Que isso? tá aí? Ela tava, agora não tá mais não. Maria Eu Luísa. acho. Ela Maria só entra no Luísa. início da aula e depois Maria saiu. Luísa. Maria Luísa. Não gosta de chamar dela. Maria Luísa. Faltou. Maria Raíssa. Presente. Mariana. Matheus Felipe. Presente. Miguel. Presente, professor. Miguel. Miguel tá aí? Ele saiu. Ele tava na aula, só que ele saiu. Tá, Milena. Tio, Foi pode comprar sair? pão. Não. Milena. É 1,58. Milena. Faltou. Nathalie. Presente. Pedro. É presente. Presente. Richard tá aqui. Sofia. Presente. Tiago. Você copiou isso aqui na agenda? O exercício? Você tem livro? Por quê? Enxerido. O que você fez? Yasmin tá aí hoje? Ela tava na aula de... Na anterior, na minha. Pô, Ela saiu há 2 anos atrás. valeu, gente. Um abraço. Professor, a gente Tchau. vai ter mais uma aula Professor. Não, querendo ligar. hoje tem mais aula, não tem? Não, professor Júlio, Brandinho, professor. Valeu. Oi. Tchau, professor. Deixa eu botar Ah. no camelô, se você vender fone de ouvido, eu tenho uma música. Tio Já Júnior. vendi. Tio Júnior. Se você vender fone de Oi. ouvido, fala, que é isso? É o fone de ouvido. Beijo. Tchau, Mariana. te amo, gente. Tchau, fica com Deus. Até a Tchau. próxima. Amo vocês. Professor, Ó, eu falo nada, não falo? Eu falo pouco. Não Pô. falo nada. pouco. Eu falo bem pouquinho. Pouquíssimo, tá mudo. Te amo, tchau. Praticamente nada. Só falo na presença, eu falo bom dia. Só isso que eu falo. Ah, tá. Né? Desculpa aí. Tchau, professor. Tchau. Tchau, galera. Tô indo. Tchau. Bom final de semana pra... Não, final de semana não. Tchau, galera.